E aí, turma boa, beleza? Eu sou o professor Fernando Silva e sejam bem-vindos à sala web de aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje nós temos aula de Ciências, sétimo ano, e vamos ao nosso assunto de hoje. No assunto de hoje, a composição do ar. Então vamos falar hoje a composição do ar atmosférico, ok? Então, seguindo aqui o nosso resumo, nós temos o seguinte: composição do ar atmosférico, gases e porcentagens. Ou seja, se eu dividir o ar em partes, 100 partes iguais, nós teremos o seguinte: o nitrogênio é o gás em maior quantidade, 78%. O oxigênio, olha só, o oxigênio que a gente precisa tanto, vem em segundo lugar com 21%. Os gases nobres, que vocês vão estudar em química, tabela periódica, essas coisinhas mais no nono ano, compõem 0,91%. E o gás carbônico, resultado da nossa respiração, a respiração dos seres vivos, o famoso CO2, é só 0,03%. Então, nós temos aqui num desenho, se eu dividir o ar atmosférico em 100 partes iguais, 78, essa parte azul, é formado de nitrogênio. Nós temos aqui o oxigênio, formado por essa partezinha mais amarelada, certo? São 21 partes. Esse é o nosso oxigênio do nosso ar atmosférico. E este pedacinho aqui é formado de gás carbônicos e outros gases. 1%, menos de 1%, ok? Então vamos falar aqui um pouco de cada um. Nitrogênio fixado por bactérias que vivem no solo e nas raízes de plantas leguminosas. Que são isso, professor? Feijão, soja, ervilha, certo? E essas bactérias o convertem em nitratos absorvidos pelas plantas para a produção de proteínas. Então, essas bactérias pegam o nitrogênio que está no solo, né, e convertem em nitratos que vão ser utilizados por essas plantas leguminosas. Retorna à atmosfera por ação de bactérias decompositoras de proteínas, aquelas que desmancham, daí o nome decompositora. O oxigênio, gás essencial para as combustões, as queimas, só existe fogo na presença de oxigênio, certo? Então, se eu risco um fósforo e ele pega fogo, só vai haver aquela chama, a chama é a combustão, se tiver oxigênio presente. E também é essencial para a respiração dos seres vivos. Gás carbônico, originado da queima, combustão. Então, quando há queima, o oxigênio serve de combustível para essa chama e nós temos como resultado o gás carbônico. Esse gás é gás utilizado pelos vegetais para a realização da fotossíntese, ou seja, nós temos aqui que o oxigênio é necessário para a respiração e os seres vivos devolvem o gás carbônico. E as plantas pegam o gás carbônico, serve para elas e pela fotossíntese nos devolve o oxigênio. Gases nobres, que vocês vão trabalhar bastante eles aí no nono ano, dificilmente reagem com outros elementos químicos, ou seja, quem faz parte desse tipo de gás, eles não se combinam com outro tipo de gás. São só eles e pronto, certo? Daí a história de o nome nobres, né? Nobreza, não se mistura com os outros. Os gases nobres são muito utilizados cotidianamente, por exemplo, o argônio. Aqui você tem a relação dos gases nobres. O argônio é empregado em lâmpadas de incandescência. Então, é um tipo de gás que é utilizado nas lâmpadas incandescentes. O hélio é um gás leve e não inflamável, utilizado no enchimento de balões. E como ele é leve,
é o que você usa nos balões para eles ficarem flutuando sempre e não descerem rumo ao solo. O neônio e o criptônio, utilizados em anúncios luminosos para dar aquele brilho mais forte em anúncios. O xenônio é empregado em flashes eletrônicos para produzir luz. Certo? Então, aquele flash, ele pisca bem forte e rápido, de alguns segundos, é utilizado o xenônio. E o radônio foi muito utilizado em medicina. Além dos gases, o ar pode conter micróbios, pólen, proveniente de flores, né, de plantas, poeira, água em estado gasoso. Então, no ar, a história da umidade do ar, a quantidade de água no estado gasoso. Lembre-se que, para haver a combustão, são essenciais o combustível, uma fonte de calor e um comburente para alimentar a combustão. Vamos ver então aqui o que é necessário, né? Classificação dos combustíveis. Exemplo de combustíveis sólidos, certo? Nós temos madeira, papel, plástico, tecido, cera. Um combustível líquido, gasolina, álcool, querosene, óleo, petróleo. Combustível, para que aconteça a combustão, mas esse combustível é um gás gasoso. O hidrogênio, ele é inflamável. O metano, ele é inflamável. O butano, gás butano, certo? Também é inflamável. A madeira é um combustível da fogueira, então ele também serve para combustão. O oxigênio é um gás comburente, ou seja, nós temos o combustível e ele é o gás que, com a sua presença, aí sim eu voltei à chama. Certo? Utilizado nos maçaricos oxiacetilênicos, aquele maçarico que ele acende com gás, ele dá uma faísca e aquele gás vai pegando fogo. Ok? O gás carbônico é empregado nos extintores de incêndio, já é o contrário, né, para eliminar a chama. Efeito estufa, camada de gás carbônico na atmosfera que impede o escapamento das radiações infravermelhas que a Terra absorveu do Sol, provocando um superaquecimento. Então, o Sol manda energia, essa energia bate no solo e sobe novamente. Só que com esse tipo de gás, em grande quantidade na atmosfera, o gás carbônico, ele impede o escapamento, ou seja, quando a luz do Sol bate no solo, ela é refletida de novo para cima e reflete para fora do planeta. Só que se tiver grande quantidade de gás carbônico, essa energia bate, sobe e volta. Então vai promover o aquecimento, certo? O superaquecimento. Daí estufa, fica muito quente naquela região onde esse gás está fechando a saída dessas radiações. Em quantidades adequadas, o gás carbônico e o efeito estufa são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta. Tudo na medida certa. Ele serve? Serve, mas não em grande quantidade. Tudo exagerado faz mal. A concentração de CO2 vem aumentando na atmosfera devido principalmente à queima de combustíveis fósseis, exemplo, petróleo, derivados e carvão. Ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo. Vamos dar uma olhada aí na nossa atividade de hoje. Na atividade, complete o quadro abaixo com os gases encontrados numa atmosfera de 100 litros de ar e as respectivas porcentagens. Então nós temos aqui que gás ocupa 78,06% da nossa atmosfera. O oxigênio, aí você vai completar quantos por cento? Gases nobres, quantos por cento? E que tipo de gás ocupa 0,03%. Então, só completar bem simples, o nosso texto já está bem explicativo. Na 2, complete as seguintes frases. Além dos gases, o ar comum contém também vapor de água,
vírgula, alguma coisa e alguma coisa. Então, são dois nomezinhos aqui para completar. Certo? B. Pelo fato de manter a combustão, o U é denominado de comburente. Que tipo de gás a gente falou aqui que é um gás comburente? Está o nome dele aqui. O U, também o nome do gás, é um gás indispensável na respiração dos seres vivos. O gás carbônico é originado do quê? E é empregado pelas plantas para a realização da pontinho. Para que haja a combustão, são necessários 3 fatores. 1, 2 e 3. Ok? Terceira, cite exemplos de combustíveis sólidos. Bote aqui uns exemplos. Combustíveis líquidos e combustíveis gasosos. Na quarta, observe a figura abaixo. Nós temos uma vela acesa. A figura ficou meio apagada aí, certo? Mas vou passando aqui para vocês. Uma vela acesa. Eu venho com um copo e cubro essa vela. E, com o passar do tempo, a vela se apaga. Repetindo, uma vela acesa, a experiência da vela acesa. Eu cobri essa vela, ela está acesa, tem a chama. E, quando eu cobri essa vela, com o passar do tempo, a vela apagou. Então, a nossa pergunta dessa experiência é: por que a chama da vela se apagou? Ok? 5. Quais são os principais fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa na atualidade? Então, a gente falou aqui neles, você coloca aqui. Sexta, assinale a alternativa correta. Nos maçaricos oxiacetilênicos, além do acetileno, é empregado também que outro gás? Lembrando que só tem uma correta. Na fotossíntese, além da água, clorofila e luz, é necessário qual deles? C. O gás empregado nos extintores de incêndio qual é o gás? Os extintores. E na D, para encher balões, antigamente usava-se o hidrogênio. Mas devido ao fato de ser um gás explosivo, ele foi substituído pelo qual gás? Né? Até eu comentei aqui que é o que faz o balão ficar sempre flutuando, ele nunca baixa, porque é um gás muito leve, ok? Então essa foi a nossa atividade, 6 questõezinhas, esse aí foi o nosso conteúdo, ok? A composição do atmosférico. E esta foi mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Eu sou o professor Fernando Silva, você esteve aqui na sala web de aula e vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Valeu!